Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a gente poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje eu trouxe um tema que é diaconia. Todos conhecem esse tema, mas são poucos também que não sabem nem o que significa diaconia. E outros são ordenados, somente têm títulos. E são muitos, às vezes, nessa área, dúvidas que surgem por falta de preparo. A liderança levanta líderes, levanta diáconos, diaconisa, sem dar o devido preparo. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa tarde. Diaconia significa servir, estar a serviço, servir as pessoas, principalmente servir as pessoas. Então é de extrema importância servir na obra, servir as pessoas, estar a serviço do povo, do próximo. Diaconia refere-se ao trabalho a favor do próximo, cuidando das pessoas, do bem-estar delas, do corpo de Cristo em geral, nas áreas materiais, sociais e espirituais, dentro da igreja, e também se estende para a comunidade. Em hospitais, em creches, orfanatos, asilos, no local onde nós vivemos, na cidade, no estado. Então, tudo pode praticar diaconia. Então, é de extrema importância nós entender um pouquinho, Tem pessoas que são ordenadas que eles pensam que é só para servir a ceia, diácono é só para servir a ceia, mas é serviço geral na obra, tudo que precisar, tudo que depender. Então, é um trabalho muito importante, que deve ser muito valorizado, fazer com amor, fazer com atenção, saber qual é a função, o que precisa fazer, como fazer. Então, diaconia, ela está em todo lugar da nossa vida, dentro da nossa casa, no próximo. Tem pessoas que já nascem com o dom de servir as pessoas, um dom nato, de servir. E outras precisam mandar para servir, ser mandado sempre para servir. Não tem essa disposição própria de servir. E outros são chamados também, aprendem a servir, são chamados por Deus, separados. Então, a diaconia ela é muito importante, é de grande relevância e é uma bênção, onde nós exercemos a diaconia. Traz sacrifício próprio, Traz tem que ter um preparo, tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter disposição, em primeiro lugar. Abrir mão de si mesmo, Isso que Jesus fez por nós. Ele foi o maior exemplo de diaconia, foi Cristo. O maior exemplo de diaconia foi o Senhor Jesus, que deixou a sua glória, vestiu os nossos trapos aqui, deixou o seu manto, sua glória, sua realeza para vir servir pessoas tão simples, tão comuns como nós, como a igreja, como as pessoas que creem nele. Então ele veio servir, deu a vida por nós, serviu, ensinou, esteve presente, que a diaconia, essa área tem que ser sempre presente. Não tem como uma pessoa servir ausente, não tem como você servir alguém online, Você precisa estar presente, servindo, pondo a mão no arado. Então, tem um símbolo aí de um trabalhador com um avental sujo. O avental sujo é o símbolo de servir, é o símbolo de um trabalho. Então, você tem que pôr a mão na massa, tem que sujar o avental, tem que servir, estar disposto a servir. Glória a Deus. Então, as pessoas que são chamadas nesta área precisam preparar, fazer um curso, buscar preparo, buscar orientação, saber comunicar, saber servir com maestria, com excelência. Muitas vezes nós servimos de qualquer maneira, não, servir com excelência, procurar melhorar a cada dia nessa área. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês da onde que veio, uma área de serviço muito importante que está aqui em Números 3, que era os levitas. Levitas também é um termo que a gente precisa falar na igreja, uma função.
que as pessoas intitulam-se levitas. Eu sou uma levita, eu sou um levita. Mas olha em números o que era a função dos levitas, o que eles faziam, quem eram os levitas. A Bíblia, ela nos ensina. Leia a palavra de Deus, leia com atenção, com amor, você vai saber o que é um levita. Que a gente ouve demais falando sobre isso, né? Eu sou levita, e não sabe nem o que é levita, né? Então, preste atenção no que é levita. Levita não tinha, naquela época, do tabernáculo, não tinha mulheres. Era só o ofício dos primogênitos da tribo de Levi, né? Era determinado por Deus. A gente viu aqui quando Moisés estava no Monte Sinai, que Deus ordenou a ele separar Arão, que era ambos da tribo de Levi, Moisés e Arão, e Deus falou com eles para separar os primogênitos da tribo de Levi, para o serviço que ele tinha para eles, o serviço do tabernáculo e de tudo que era ali para com a nação de Israel, o serviço geral da tenda, do tabernáculo. Então eram os levitas que ficaram a cargo desses trabalhos. Vou ler aqui alguns versículos. Números 3, que vem falando, os levitas. Este é o registro genealógico de Arão e de Moisés no dia que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o seu primogênito Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Estes são os nomes dos filhos do sacerdote Arão, que foram ungidos, os quais ordenou para exercer o sacerdócio. E aqui adiante vem falando, o Senhor falou a Moisés dizendo, faça chegada a tribo de Levi e a apresente diante do sacerdote Arão para que ele os assistam. E cumpra com obrigações para com eles e com as obrigações para com toda a congregação diante do Senhor. Diante do tabernáculo temporário para executar serviço do tabernáculo. Também cuidarão de todos os utensílios do tabernáculo temporário, junto com as obrigações para com os filhos de Israel, para executar o serviço do tabernáculo. Entregarás os levitas para Arão e seus filhos como um presente, e os dareis para ele dentre os filhos de Israel. Glória a Deus. E aqui a gente vê no versículo 17 que fala, estes foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Então aqui Deus está ordenando a Moisés a separar levitas, sacerdócio, Arão e os seus filhos para o sacerdócio e daria a Arão como presente os levitas. Então os levitas eram homem dessas tribos aqui de Gerson, Coate, Merari, da tribo de Levi. Então o nome já fala, né? Levi, da tribo de Levi chamava levitas. Era o que exercia os trabalhos ali junto com o sacerdote Arão e os seus filhos. Então, eles tinham várias funções, né? Várias funções. Lá em Gênesis 29 e 34, vem falando da tribo de Levi. Quem era Levi? Levi era filho de Jacó e Leia. Filho de Jacó e Leia. Era um dos filhos que veio. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Merari, né? Então, essa tribo foi escolhida para o serviço geral do tabernáculo, de tudo que precisasse em favor da nação de Israel. Então, eles prestavam vários serviços, de ensino, que era de muita importância, jurídico, era serviço de armar e desarmar as tendas, era função de guarda, de porteiros, administradores, várias funções, prestadores de serviço, imolar animais, cuidar de tudo, todos os utensílios do tabernáculo, das mesas, de tudo que tinha no tabernáculo, ficava a cargo e a serviço desse pessoal, levitas. Então, daí vem esse termo levitas, da tribo de Levi. E era só homens, né? Só o primogênito de cada tribo era separado. Então, aqui a gente vê que várias tinham eram as funções dele, cantor e tocador, ministração de louvor, ministro de louvor, era uma das funções deles, mas não era as principais funções dos levitas. Tinha outros cargos, como tesouraria e muitos outros aqui que eu já falei. Eles armavam e desarmavam a arca,
Então, cada uma dessas tribos aqui de Coate, Merari e Gerson tinha uma função, né? Glória a Deus por isso. Então, era muito bem organizado, tinha uma organização tremenda, uniformes, tinha uma preparação, tinha que estar disposto, tinha que estar somente a serviço do tabernáculo. Então, era de grande valia, porque tinha muito trabalho para eles prestar, né, nessa época, quando era do tabernáculo. Então, foi muitos tempos, né, esses termos levítico, foi muito bem usado, muito bem preparado, essa função deles. Então, era uma posição, né, pois tinha a posição deles, era chamado de Deus, separados, e tinha que estar ungidos, tinha que ter, né, disposição, tinha que ter saúde, não podia ter ali deficiências, então eles precisavam estar mesmo dentro daquilo que Deus ordenou. Então aqui em Números 3 vem falando sobre isso. 3:41 também diz: e tomarás os levitas para mim em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos, o gado dos levitas em lugar do seu gado. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Também no 45 aqui vem falando. Então, é muito interessante, né, o trabalho da igreja. É muito interessante o trabalho dos levitas, vale a pena ler. Aqui foram separados, nessa época, mais de 22 mil homens para exercer várias funções ali, aquilo que Arão designou, as tarefas deles. Né? Uns tinham que ter a responsabilidade da arca, da mesa, do candelabro, o altar, dos utensílios, dos santuários. Né? Fala a função de cada um. Glória a Deus. Então, vem falando aqui a família de Gerson, dos coatitas. Aqui vem falando quando o acampamento for transportado, Arão e seus filhos entrarão para desarmar o véu da separação e com eles cobrirão a arca do testemunho. Que vem falando dos coatitas também. É algo santíssimo, o trabalho é algo santíssimo, no 4:4, né? Glória a Deus. Então, tinha várias funções, bem importante, eles tinham que fazer aquilo que era ordenado, com responsabilidade, uniformizados, com destaque, para saber quem era eles, com sabedoria. E aqui fala sobre os gersonitas, e eles carregarão as cortinas do tabernáculo e o próprio tabernáculo temporário, o véu da sua porta, a coberta de cor vermelha escura que está por cima dele, o véu de acesso ao tabernáculo temporário. E vai falando a função de cada tribo que eles tinham que fazer. Então, era por tribo, meraritas, gersonitas, coatitas, tinha as suas funções. Cada um tinha que fazer alguma coisa. E muita coisa, né? Bem preparado, bem ensinado, ungido, separado, escolhido para fazer muitas coisas, né? O sacrifício, oferecer sacrifícios, cultos, os incensos, tinha várias prestações de serviço. Então, só um pouquinho dos levitas, porque é bem profundo isso aqui, mas vocês podem estar lendo aqui em Números 3 em diante, do 4, 5 ou 6, vem falando sobre toda a função aqui dos levitas, né? É maravilhoso aprender a palavra de Deus. Então, nunca mais fala que você é uma levita, se você é mulher, porque levita era só homens, né? Então, a gente pode usar esse título figurado, mas levita é muitas funções, muitas mesmo. Então, que Deus nos ensina cada dia na sua palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente vai aprendendo. Então, Levi vem tendo essa função aí, chamados levitas, da tribo de Levi. Glória a Deus. Então, irmãos, diaconia não é a pessoa sentar na porta só
e ficar lá sentado. Não, ele tem que ser disposto, ele tem que ser um guardião também. Ficar lá de costa virada para a rua. Eles têm que estar com o olhar atento, como se ele fosse um vigilante. Ou ele senta e estica as pernas na porta, que eu já vi muito isso, né? Senta lá, quando chega as pessoas, ele está sentado, esticado as pernas. É um despreparo totalmente. Então, as pessoas que... o cartão postal é a recepção da igreja, é um cartão postal, também como de um prédio, de um hospital. A recepção, ela é extremamente importante, de onde vem ali as orientações, onde vem ali tudo que precisar, você passa pela recepção. Então, a igreja, ela tem que estar preparada nessa área, por pessoas com algum tipo de deficiência especial, porque tem que ser uma pessoa que sabe atender, que sabe comunicar, levar um aviso ao pastor, trazer, receber as pessoas, pegar na mão das pessoas, né? Porque muitas vezes fica na portaria, ele não estende a mão para ninguém, não cumprimenta ninguém. Então, é cumprimentar com alegria, receber as pessoas com alegria, com educação, alguma informação, dar. Se for uma pessoa cadeirante, chamar outras pessoas para ajudar, conduzir. Então, é muito trabalho. Basta você ser disposto a aprender, a entender, a servir como você está servindo ao Senhor Jesus. Então, não é só portaria também. Não pode ficar sentado tirando selfie, gravando vídeo. Então, esses pormenores é que a gente tem que observar. Você está ali como um trabalhador, um voluntário também, para servir as pessoas, para servir o próximo. Então, nós possamos ter consciência que é trabalho. Diaconia é trabalho, é chamado de Deus e é agradável a Ele também. Então, Deus possa abrir o seu entendimento cada dia. E hoje é a primeira aula, o primeiro vídeo, e nós vamos fazer outros também. Que você possa ser um servo do Senhor. Não precisa ter esse título. Como eu disse, pessoas já têm um chamado, né? Tem um chamado por Deus. Tem aqueles que já nascem com esse desejo de servir sem ninguém mandar, sem ninguém ordenar, mas é voluntário, disposto, é uma pessoa gentil, generosa. Então, ele já tem esse dom de servir. Basta observar que as pessoas que servem na igreja, que servem a sociedade, que servem o próximo, são pessoas inesquecíveis. A gente não esquece de quem nos serve quando a gente está ali no aperto, numa dificuldade. São pessoas inesquecíveis. E tem pessoas na igreja que elas morrem e a gente não esquece. Deus chama elas e a gente tem saudades dela, tem saudades do jeito que elas serviam ao Senhor, do jeito que elas serviam o próximo. Então, isso é uma bênção. Essa área de servir é uma bênção. Jesus veio o quê? Fazer o quê? O maior exemplo de diaconia, Cristo nos dá, que é servir. Ele veio para servir, né? Ele veio para servir. Ele diz que não, quem era o maior, aquele que estava à mesa ou quem serve? Então, é quem serve, se torna maior. Então, se a pessoa quer ser grande, quer ser uma pessoa importante, lembrada, reconhecida, amada, nós temos que servir. Esse é o passo. É um passo essencial que nós temos que dar, de disposição a servir, de entender o que é servir ao Senhor, do que é servir ao próximo, né? Nós temos esse propósito, essa missão de servir sempre, estar disposto a servir, né? Gemendo, mas principalmente servir com alegria, com disposição. E se preparar, ainda nós somos, né, ainda melhores, ficaremos melhor ainda. Tem pessoas que eles têm desejo de servir, mas eles não sabem, né, servir. Então, precisa de ensino. Então, se você tem essa chamada, tem essa chama no seu coração, precisa servir na obra, prepare-se. Começa lendo a palavra, tendo ela como base na sua vida. Comece servindo aonde você está, seja igreja grande ou pequena, seja no departamento onde você está, de jovem, jovens são bons para servir, né? E são bons para a gente ensinar. Então, faça um curso, prepara, porque você pode adquirir
cargos maiores. E a diaconia, ela nunca vai sair da sua vida. Nunca vai sair da nossa vida. Se você chegar lá no cargo de bispo, lá né, nessas posições que muita gente almeja, você vai servir do mesmo jeito, está servindo. Né, está servindo. Então, é uma bênção servir. Então, diaconia significa servir. O que é diaconia? O que eu preciso fazer? Você, primeiramente, precisa ser um cristão autêntico, sincero, verdadeiro, um cristão pacífico, né? Melhor dizendo. Ter paz uns com os outros, servir sem sem puxar o tapete de ninguém, né? Querer a posição de ninguém, fazer aquilo que vier nas tuas mãos. Tudo que vier para você fazer, se você tiver condições de fazer, faça. Da portaria ao púlpito, se você for chamado para lavar os banheiros, lave. Tudo que precisar, servir as mesas, servir a ceia, servir as crianças. Então, seja um excelente diácono, uma excelente diaconisa, uma mulher que presta serviço na obra do Senhor. Nós temos muitos exemplos de mulheres, nós vamos falar no outro vídeo, né? Um exemplo grandioso que dispôs toda a sua vida a serviço do Senhor Jesus foi Maria. Maria foi uma serva diaconisa excelente. Ela gerou Jesus, né? Ela dispôs a servir nessa área e serviu com excelência. Glória a Deus por isso. Então, tem muitas áreas de diaconia, muitas áreas. Escola dominical, na área de infantil, culto nos lares. Tudo isso aí é exercer diaconia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui em Atos, quando a gente vê no Novo Testamento, vem falando sobre essa função de diácono, Atos capítulo 6, que vem falando. Naqueles dias se multiplicaram os discípulos, queixaram-se os discípulos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram menosprezadas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos, convocando toda a assembleia de discípulos, disseram: não é correto que nós deixamos a palavra de Deus para servir à mesa. E aqui vem a instituição dos diáconos. Escolheram homens para serem diáconos. E aqui está o nome deles no capítulo 5. E essa proposta pareceu boa ao povo. Então elegeram a Estevão, um homem cheio de fé, do espírito de santidade. E Filipe, a Procoro, a Nicanor, a Timon, a Parmenas, a Nicolau, prosélito de Antioquia. E estes foram apresentados diante dos apóstolos, depois de haver orado, lhe impuseram as mãos. Aqui está a ordenação de diáconos, aqui no capítulo 6 de Atos. Então, a gente vê aqui que os pastores, os líderes, não poderiam deixar ali de pregar a palavra para ir servir as viúvas, servir as mesas, servir o povo. Então, eles reclamavam que estava tendo esse problema. Então, deram a ideia de separar homens íntegros, servos do Senhor, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, que tenha bom testemunho. No 6:3 diz, né? Escolhei dentre vós 7 homens, dos quais tenha bom testemunho, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, para que os coloquemos nesta obra. Então, aqui vem falando sobre a separação de 7 diáconos, que tinha que ter bom testemunho, sabedoria e se eram cheios do Espírito Santo. Então, se prepare, né? Pare para exercer essa função de diaconia, de servir, para que você possa também adquirir outras funções, outros cargos que você almeja. Então, tem que servir. Servir nas crianças, servir na área da juventude, servir em vários sentidos, tudo que precisar. Seja disposto, seja uma pessoa inteligente, seja sábio, seja cheio do Espírito Santo
e faça a obra do Senhor. Seja uma pessoa abençoada na obra do Senhor, seja disposto, né? Porque é muito ruim. Às vezes o pastor está ali precisando de um auxiliar, de alguém, e ninguém se dispõe a fazer nada. Né? Tem que cuidar da sonoplastia, tem que cuidar de outras coisas. O pastor não pode deixar ali a palavra para ir cuidar lá da portaria. Pessoas que chegam, saber o que precisa, mandar entrar para dentro, com educação, com carinho. Estar ali sempre apto para exercer várias funções. E depois nós vamos falar também sobre as funções na sociedade. Aonde você for, você é um servo. Uma pessoa está disposta a servir. Não é só servir quando o pastor está presente ou quando tem uma multidão, mas é sempre, sempre, todos os cultos, todas as reuniões, aonde for necessário, nas festividades, nos dias de evento, como precisa estar preparados para esta área. Homens e mulheres que estão dispostos a servir, a fazer aquilo que é necessário na obra do Senhor. Tudo que for preciso. Então, Deus te abençoe, que você seja nessa área uma pessoa inteligente, uma pessoa que possa oferecer o seu serviço, a sua dedicação na obra do Senhor. Então, Deus te abençoe. Depois, outro vídeo, gente, vamos falar sobre o serviço da diaconisa, serviço de ceia, que é importante. Glória a Deus. Então, seja mesmo atento. Seja um diácono abençoado, um homem cheio de sabedoria, cheio da unção do Senhor. Faça a diferença. Seja uma pessoa inesquecível. Seja uma pessoa de Deus. E Deus vai te honrar. E você vai ver como é bom servir. E as recompensas do Senhor tem para todos os trabalhadores. Ele não deixa ninguém sem recompensa. Grandes coisas Deus pode fazer em sua vida quando você serve alguém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.